Mas você está se perguntando aí agora, caramba, qual foi o sistema, qual foi a estrutura política, teacher, que os portugueses criaram, né, para tentar então promover esse projeto colonizador? Sim, porque as capitanias hereditárias não deram certo como se esperava, mas a colonização tem que acontecer. Ainda existiu o medo então das invasões estrangeiras. Enquanto a gente não ocupa o território, né, o litoral fica muito vulnerável. Então eu preciso que aquilo dê certo, eu preciso ocupar aquele território, eu preciso desenvolver aquele território, pelo menos o litoral, né, que era essa prioridade. A prioridade portuguesa é a ocupação do litoral e a ocupação brasileira se deu do litoral para o interior. Tudo bem? E aí, então, em 1548, nós vamos ter a criação do sistema. Qual foi, Rafa? Você já sabe que você está lendo aqui atrás de mim, né? Ah, danadinho, olha aqui, ó. É a criação do governo geral. Olha lá, gente, o que é o governo geral? A grossíssimo modo, né, a gente vai ter uma estrutura agora aqui na colônia formada, onde as capitanias, os capitães donatários não são, digamos aí, a primeira instância de poder. Agora a gente vai ter um representante do rei, um representante homem, que vai ser nomeado pelo rei, me lembro perfeitamente, me lembro como se fosse hoje. Tomé de Souza, nosso primeiro governador geral, foi regimentado pelo rei em 1548, chega aqui só em 49, no ano seguinte, né, aquela espada no ombro, aquela coisa, né? Ele vai ser então nomeado os olhos do rei. O que é o governador geral? Ora, ele responde diretamente ao rei. Ele é o representante do rei de Portugal na colônia. Então a gente tem que entender o governo geral e a figura do governador geral como o quê? O processo de centralização do poder. Então eu estou centralizando. Então agora, acima dos capitães donatários, acima daquela administração das capitanias hereditárias, existe um governo geral, existe um governador geral. Tá? Nós vamos ter aí primeiro 3 governadores gerais, tá? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Depois a gente vai ter um processo de divisão administrativa que não vem ao caso, a gente vai ver isso em outro momento. Tá? Então eu tenho aí o que? Os governadores gerais são nomeados em nome do rei e vêm para cá para centralizar esse poder. Tá? Então, volto a dizer, não vai acabar com as capitanias. A ideia, na verdade, é prestar auxílio a essas capitanias, fazer com que elas deem certo. Tá? Então, nessa política, nessa proposta de centralização, inclusive, né, a capitania de Salvador vai ser transformada numa capitania real, ou seja, de administração direta da coroa portuguesa, e ali será fundada a nossa primeira capital. Caramba, você sabe qual foi a nossa primeira capital? Já sei, isso foi Brasília. Não, lógico que não, Brasília é a nossa terceira capital. A nossa primeira capital, claro, nossa primeira capital, isso é muito relativo, porque aqui não é um estado ainda, não é o estado brasileiro. Aqui ainda é um território que é parte do Império Português, nós não somos Brasil, não temos um estado independente. Tá? Mas a gente, ao longo da nossa história, entende que nesse território nós tivemos 3 grandes centros administrativos, 3 capitais. A primeira capital, na verdade, é Salvador. Né? Depois, ainda no período colonial, né, no século XVIII, é que Salvador deixa de ser capital e passa a ser o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro vai ser nossa capital até o governo Juscelino Kubitschek, quando essa capital é transferida para Brasília. Então, Brasília é a nossa terceira capital, a grosso modo falando, claro. Tá? Porque depois de Estado independente, a gente poderia considerar só o Rio de Janeiro, que já era a capital e permanece após a independência, e depois Brasília com JK. Mas de uma forma geral, sim, é uma capital. Então Salvador vira a nossa primeira capital e é ali que o governador geral fica e é ali, dali, então, que saem todas as determinações que vêm da coroa, que vêm do rei de Portugal, que é o grande, né, governante dessas terras, que é o verdadeiro governador dessas terras é o rei. E ele tem um governador geral, que é um homem que governa por ele aqui. Perfeito? Então essa estrutura, né, olha que coisa interessante, esse governador geral ele vai ajudar no processo de combate aos índios, esse governador geral, né, vai ajudar nessa comunicação com a coroa. O governador geral pode, obviamente, ajudar, né, no contato com investidores estrangeiros que possam aí estar interessados em desenvolver uma atividade econômica lucrativa aqui. Tá? Agora, é claro que você vai imaginar que houve aí, claro, um choque de poder. Nem todos os capitães donatários acharam interessante a chegada do governador-geral e essa nova estrutura. Que é o caso, por exemplo, do governador-geral de Pernambuco. Pernambuco foi uma capitania que prosperou. E aí você vai pensar, pô, mas então se prosperou, por que eu preciso abrir mão do meu poder em benefício, né, desse governador-geral? Você tem uma ideia? Nem todas as capitanias respondiam ao governador-geral na mesma proporção.
E é o caso de Pernambuco, que gozava, digamos, de uma certa autonomia política em relação ao governo geral, pelo fato de ter sido, sim, uma região desenvolvida. Perfeito? Mas para a gente aqui, para você entender a matéria, é só entender que, claro, esses choques entre o governo geral e colonos, né, o governo geral e capitães donatários, eles existiam. É um jogo político interminável, né? Até hoje nós temos choques, claro, entre as instâncias de poder, né? O poder federal, o poder estadual, o poder municipal, elas existem. Por falar nisso, olha aqui o que acontece. Essa estrutura de poder que a gente está criando tem uma outra instância muito importante para a gente. Olha ela aqui, ó, as chamadas câmaras municipais, né? Porque olha só, a gente tem aqui, né, então, o governador geral. Como é que funcionaria isso aqui dentro da colônia? Eu tenho o governador geral, o governo geral, que tem inclusive aí 3 nomes, é muito comum você ouvir falar de 3 grandes cargos de auxílio ao governador geral, que são, né, o ouvidor-mor, que é o homem ligado à justiça, tá? Então, assim, você começa a ter uma centralização da questão, né, da justiça, dos crimes ocorridos aqui na colônia, então deverão ser julgados lá na presença do ouvidor-mor na capital, lá em Salvador, perfeito? Nós temos o capitão-mor, né, que é o homem responsável pela proteção, pela defesa, né, do território como um todo, tudo bem? E tem o provedor-mor da Real Fazenda, que é o homem responsável pela cobrança de impostos, por essa administração financeira. Tá? Então, legal. Então, você tem aqui o governador-geral, seus 3 cargos de auxílio importantíssimos, e abaixo dele viriam, então, os capitães donatários. Olha aí, a grosso modo, a nossa estrutura de poder está sendo criada. E existe ainda, olha aqui, ó, as chamadas câmaras municipais. Gente, câmaras municipais que, na verdade, existem antes das capitanias hereditárias e antes ainda, né, óbvio, né, e antes do governo geral. Ela é a mais antiga, lá desde o início, ali por volta de 1506, começa a se formar as primeiras câmaras municipais. Que é o quê? Aquele governo da municipalidade. Um determinado grupo foi surgindo, um povoado foi surgindo e ali se criava uma câmara. Uma câmara, sim, um centro de decisões políticas. Isso era muito importante para que as coisas funcionassem, existissem. Por exemplo, as câmaras municipais têm funções muito claras, muito específicas. Ela administra regionalmente, né? Ela vai o quê? Estar preocupada em desenvolver, em garantir umas estradas carrocáveis por onde as carroças possam transitar. As câmaras municipais estão preocupadas com a iluminação, né? Colocar o óleo de baleia, né? Ter alguém que coloque óleo de baleia, mantenha a iluminação nas vias públicas. A Câmara Municipal é responsável pela cobrança de pequenos tributos. Então, na verdade, muitos historiadores, inclusive, chamam a atenção que, com toda a dificuldade de comunicação, com toda a dificuldade do governo geral se estabelecer, né, perante a todo esse território tão grande que é o território da América Portuguesa, o verdadeiro poder na colônia talvez estivesse aonde? Dentro das câmaras municipais. Até porque quem eram os homens que ocupavam esses cargos dentro das câmaras municipais? Quem eram os homens que poderiam votar e serem votados para representar aqueles grupos, aquelas municipalidades dentro da Câmara Municipal? Ora, era qualquer um que podia isso? Claro que não. Quem ocupava esses cargos aqui dentro eram chamados homens bons. Ah, professor, é justo, homens bons, homens bonzinhos, que podem ocupar esses cargos, né? Não, esses homens bons não é de homem bonzinho, né? Homem bom, na verdade, são aqueles homens, ó, vou te dar a descrição o que é ser um homem bom nesse momento. É ser um homem branco, cristão, proprietário de terras e proprietário de escravos. Ou seja, estamos falando da elite máxima, do topo da pirâmide social da América Portuguesa. Esses eram os homens, então, que podiam votar e serem votados para participar das câmaras municipais. Ou seja, daí dizer que grande parte das decisões políticas tomadas dentro dessas municipalidades, desses municípios, né, desses povoados, eram feitas diretamente pela Câmara Municipal. Então, o poder, de fato, né, dentro da vida dessas pessoas, da vida dos colonos, muitas vezes estava muito mais relacionado aos homens bons e às câmaras do que necessariamente às capitanias ou até mesmo ao grande governador geral.